Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 161. Esta foi a terceira vez de Deidara em Konogakure. Os mesmos porteiros Kotetsu e Izumo estavam de guarda. Desta vez, a delegação do exame Chunin consistia em Deidara como líder, com Sasori como seu representante, acompanhado por Kurotsuchi, Suigetsu e Karin. Inicialmente, o grupo sozinho parecia suficiente. Mas com tão poucos participantes, como poderiam se infiltrar sem levantar suspeitas? 3 competidores com 9 espectadores? Isso não ia dar certo. Não era uma história cafona para favorecer o grupo, e Konoha teria percebido a estranheza imediatamente. Assim, foram adicionadas 5 equipes adicionais de 3 homens, totalizando 6 esquadrões e 18 pessoas. Dessa forma, os outros 7 membros da Akatsuki puderam se misturar sem se destacarem como pessoas machucadas. Depois de se registrar no portão, o grupo foi conduzido à mesma pousada de antes por Koharu Tatani. Por que ela de novo? Por que o mesmo lugar? Não pergunte, chame de loop temporal. Kurotsuchi, pare de se agarrar. Você é pesado, Deidara comentou secamente. Deidara, vamos explorar. Kurotsuchi o ignorou e se agarrou ainda mais forte. Tudo bem. Vamos, ele suspirou cedendo. Enquanto saíam da pousada, os olhos de Kurotsuchi brilhavam. O que é divertido ou saboroso por aqui? Ela perguntou, agarrando o braço dele. Sem hesitar, Deidara respondeu, Ishiraku Ramen. É o melhor lugar de Konoha. Ramen? É realmente tão bom assim? Kurotsuchi parecia cético. Você vai entender quando experimentar. Como esta era sua terceira visita, Deidara andava pelas ruas com facilidade, até que se depararam com um pequeno confronto. Um garoto loiro com marcas de bigode, um garoto estoico de cabelos pretos e uma garota de cabelos rosa olhando com olhos brilhantes para o último. Enfrentando-os estavam um garoto privado de sono com olheiras pesadas, um adolescente turbulento coberto de tinta no rosto e uma garota loira empunhando um leque enorme. Familiar, não é? Sim, eram Naruto, Sasuke e Sakura contra o trio de irmãos de Gaara, Kankuro, Temari e o próprio Gaara. Tsunagakure não foi destruída? O que os shinobi da areia estão fazendo nos exames Chunin? Deidara se perguntou em voz alta, inclinando a cabeça. Ao ouvir isso, Kankuro imediatamente se irritou, lançando olhares furiosos para Deidara. Ei, seu falastrão! Tá querendo arrumar briga? Para ser justo, Deidara era apenas alguns anos mais velho que Naruto e Sasuke, 4 para ser exato, e apenas 2 anos mais velho que Kankuro. Não era difícil entender porque os shinobi da areia achavam que Deidara era apenas mais um participante do exame. Qual é a dessa atitude? Kurotsuchi retrucou, encarando de volta. Deidara, estava só dizendo a verdade. Chega de papo. Parece que vou ter que dar uma lição em vocês dois. Kankuro rosnou com a raiva à flor da pele. A perda da aldeia deixou os irmãos da areia marcados, e qualquer menção à sua destruição era um ponto sensível para eles. Kankuro, já irritado, não podia deixar passar. Kankuro. Temari colocou uma mão calmante no ombro do irmão. Ao contrário da irmã impulsiva, Temari desenvolveu uma mentalidade cautelosa após a queda da aldeia. A perda a deixou com medo, e ela preferia evitar conflitos desnecessários. Relaxe. Eu sei o que estou fazendo, murmurou Kankuro. Sua confiança vinha do boneco em suas costas, uma das primeiras obras-primas do lendário Sasori da Areia Vermelha. Embora não fosse a melhor obra de Sasori, ainda era um tesouro para qualquer marionetista. Kankuro chegou a dominar o controle de 3 marionetes simultaneamente durante suas lutas nômades, alcançando habilidades de nível Jounin com apenas 13 anos. Tic. Você acha que seu pequeno show de marionetes pode me intimidar? Deidara deu um sorriso irônico, dando um passo à frente e empurrando Kurotsuchi para o lado. Deixe que eu cuido disso. Deidara estendeu os dedos, liberando fios de chakra. Com um movimento rápido da mão, ele manipulou galhos de árvores próximas e os transformou em uma marionete rudimentar, uma figura humanoide segurando uma tábua como escudo e um bastão afiado como espada. Folhas o envolviam, dando-lhe uma aparência vagamente polida. Contemplem minha obra-prima. Deidara anunciou orgulhosamente. Eu a chamo de Suzano. Suzano? Você está zombando de marionetistas por aí, seu desgraçado. Kankuro rugiu. Seu temperamento explodiu, e nem Temari conseguiu detê-lo dessa vez. A marionete de Kankuro o corvo emergiu de seus invólucros, revelando seus 3 olhos. Sua boca se abriu, lançando uma saraivada de agulhas, finas e quase invisíveis, ainda mais finas que Senbon. Baque, baque, baque. As agulhas atingiram o escudo improvisado do Suzano. Deidara se inclinou para olhar mais de perto. Sem veneno? Você está se segurando, não é? Ele provocou. Calha a boca, seu desgraçado, gritou Kankuro. O corvo se lançou sobre ele, estendendo os braços para golpear Deidara com lâminas afiadas. Vamos ver como você manuseia minha espada. Deidara declarou, ordenando que o Suzano o atacasse. Em vez de colidir de frente, Deidara fez a espada do Suzano mirar nos fios de chakra de corvo. Com um golpe rápido, os fios se romperam. O quê? O rosto de Kankuro se contorceu em choque. Sem o controle, corvo caiu no chão inutilizado. Viu? Seu boneco de segunda categoria não pode competir com meu Suzano, ou Deidara provocou com um sorriso malicioso. Ainda não terminei, rosnou Kankuro, recolocando seus fios. Desta vez, ele manobrou o corvo para circular atrás de Deidara e realizar um ataque surpresa. As lâminas brilharam quando o corvo se aproximou. Deidara deu um sorriso irônico. Hora de mais uma lição. Com um estalar de dedos, o Suzano o atacou novamente cortando cada fio. O corvo desabou em um monte. Como? Como você está tão familiarizado com minhas técnicas? Perguntou Kankuro, completamente abalado. Deidara riu baixinho e finalmente parou de fingir. É simples. Aprendi técnicas de marionetes com alguém muito melhor que você, Sasori da Areia Vermelha. Ele é um amigo próximo meu.
Capítulo 162. Você é membro da Akatsuki? Temari ofegou. A essa altura, as ações da Akatsuki já eram amplamente conhecidas, quase infames. É isso mesmo, Deidara assentiu casualmente. Você poderia nos levar para ver Sasori-sama? Por favor. Temari curvou-se profundamente com sinceridade. Por quê? Desde a queda de Tsunagakuri, somos como árvores sem raízes. Até nosso pai, o quarto Kazekage Rasa, desapareceu. Para sobreviver, não tivemos escolha a não ser aceitar os termos de Danzou, vivendo sob a sombra de Konoha. Mas se for Sasori-sama, com sua força, ele certamente poderá nos ajudar. Por favor. Temari curvou-se novamente, sua sinceridade ficando ainda mais forte. O colapso de Tsunagakuri se desenrolou em duas partes. Em uma frente, Rasa e as forças Shinobi foram derrotados por Konoha, com apenas um punhado de sobreviventes desaparecendo junto com o Kazekage. Na outra, a própria Tsunagakuri foi emboscada por Iwagakuri. O ataque foi tão repentino, e as defesas da vila tão fracas que toda a população caiu nas mãos de Iwagakuri como prisioneira. Mais tarde, durante a contraofensiva de Konoha contra Iwagakuri, eles expulsaram o Shinobi de Pedra do País do Vento. No entanto, os sobreviventes de Tsunagakuri simplesmente trocaram um captor por outro, tornando-se prisioneiros de Konoha. É por isso que os Irmãos da Areia estavam ali agora. Como órfãos de Tsunagakuri, eles eram efetivamente os bens de Danzou. Até mesmo sua participação nos próximos exames Chunin sob o nome Tsunagakuri era apenas uma manobra de Danzou para reforçar sua influência. Mas Sasori matou seu Kazekage anterior, apontou Deidara. Você não o veria como apenas mais um inimigo? Não temos outra escolha, respondeu Temari amargamente. Para a surpresa de Deidara, Gaara deu um passo à frente, com uma expressão muito mais suave do que a feroz que Deidara se lembrava. Curvando a cabeça, Gaara disse. Por favor, esse tom, nada como o sanguinário Gaara de antes. Ah, sim, seu uma cauda já havia sido extraído. Deidara de repente se lembrou do incidente anterior, lembrando que estava presente quando aconteceu. Espere um segundo. Por que Gaara está vivo? E agora que ele pensou sobre isso, por que Rasa está vivo? Deidara franziu a testa, perplexo. Mas claramente não era hora de obter respostas. Tanto faz. É só o Rasa. O que ele vai fazer? Acabar com o mundo? Não vale a pena se preocupar. Por favor. Outra reverência, desta vez de Kankuro. Vendo a determinação dos irmãos, ele não pôde deixar de fazer o mesmo, movido pela determinação deles. Tudo bem. Siga-me. Mas vou lhe dizer uma coisa agora mesmo, disse Deidara, virando-se. Se você está planejando reconstruir Tsunagakuri, Sasori não vai concordar. Ele não vai concordar com uma coisa dessas de jeito nenhum. Mas se você só está procurando um lugar para ficar, posso providenciar isso imediatamente. Venha para Megakuri. É tudo o que você precisa fazer. Deidara se virou para sair, mas parou diante do olhar penetrante de Kurotsushi. Kurotsushi, o que houve com esse olhar? Ele perguntou, confuso. Deidara, você não acha que liderá-los até lá é algo que um clone conseguiria fazer? Ela disse docemente com os olhos brilhando de ameaça. Ah, certo, certo. Deidara obedeceu rapidamente, criando um clone de argila para guiar o grupo até Sasori. Quando Deidara e Kurotsushi estavam prestes a retomar o passeio, uma interrupção inesperada aconteceu. Espere. Sasuke, sempre uma figura pensativa, deu um passo à frente com uma expressão fria. Qual é a sua história? Perguntou Kurotsushi, olhando para ele. Sasuke, fiel à sua forma de mestre da intensidade silenciosa, a ignorou e se concentrou em Deidara. Você está na mesma organização que Itachi, não é? É isso mesmo, confirmou Deidara. Conte-me tudo o que você sabe sobre ele, Sasuke exigiu com um tom gélido. Deidara estendeu a mão. O que você está fazendo? Naruto perguntou, confuso. Informação não é gratuita, disse Deidara com naturalidade. Sasuke franziu a testa, irritado. Deidara balançou o dedo. Nem pense em tentar tomá-lo à força. Agora mesmo, eu poderia lidar com você com apenas um dedo. Droga, não me subestime. Naruto avançou impulsivamente. Em segundos, ele foi arremessado para trás. Ai! Naruto gemeu, levantando-se. Tajukaji Bushi. Sakura o puxou de volta pelo colarinho. Idiota. Ele é da Akatsuki? O Nukenin Rank S você está tentando se matar? Nukenin de Rank S. Embora suas palavras fossem dirigidas a Naruto, atingiram Sasuke com força. Até Kakashi, um Jonin experiente, admitiu que não chegava aos pés de Itachi. E Sasuke nem era um Chunin ainda. Quanto? Sasuke perguntou finalmente. 100 milhões de ryu, respondeu Deidara suavemente. O quê? Naruto explodiu. Isso é loucura. Mal ganhamos 1000 ryu por missão de Rank D. Isso é. Ele parou de falar, com dificuldade para calcular. Idiota, suspirou Sakura. São 10.000 missões de Rank D. Com 4 por dia, levaria mais de 700 dias, quase 2 anos. Naruto piscou estupefato. Deidara ignorou a discussão e se virou para Sasuke. Isso é um acordo, sabia? Informações sobre Itachi valem cada ryu. Sasuke hesitou. Eu não tenho tanto assim. Sem problemas. Tenho uma solução pronta para você, Deidara sorriu, puxando um contrato. Assine aqui. O que é isso? Sasuke franziu a testa. Simples. Você está me vendendo sua imagem e direitos autorais por 5 milhões de ryu. Usarei sua imagem em filmes, livros, o que for. Não se preocupe, isso não interromperá seu treinamento. O jutsu de transformação cuidará da atuação. Sasuke olhou para o papel inseguro. Parecia errado, mas também, não estava errado? Qual é o problema? Você está sempre falando em vingança, mas não consegue se sacrificar um pouco por ela? Deidara provocou. Eu vou matá-lo, não importa o que aconteça. Sasuke sinalizou sem dizer mais nada. Ainda faltam 5 milhões, disse Deidara, fingindo uma expressão pensativa. Sem problemas. Sua companheira loira pode assinar o mesmo acordo. Naruto, é claro, imediatamente pegou a caneta. Se for pelo Sasuke, então estou dentro. Deidara embolsou ambos os contratos, radiante.
Foi um prazer fazer negócios com vocês dois. Capítulo 163. Você pode me entregar as informações sobre Itachi agora? A voz fria de Sasuke cortou o ar, sua expressão estoica mal escondendo sua urgência. É? Deidara inclinou a cabeça, fingindo surpresa. O acordo dizia alguma coisa sobre troca de informações? Devo ter perdido essa parte. Deidara folheou exageradamente 2 contratos imaginários, com a expressão estampada em falso espanto. Seu desgraçado. Sasuke rosnou com os dentes cerrados. Ei, não me diga que você está planejando desistir do acordo. Naruto explodiu, dando um passo à frente. Se não fosse pelo fato de que ele não poderia vencer, ele já teria avançado. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês não acreditam mesmo nas promessas de um ninja desonesto, acreditam? Deidara olhou para eles como se fossem as criaturas mais idiotas do mundo, seu rosto a imagem da descrença exagerada. Os punhos de Sasuke se cerraram com força. Sua voz assumiu um tom baixo e perigoso. Guarde o que digo, um dia eu vou te matar. Vendo que sua piada já tinha ido longe demais, Deidara acenou com as mãos em sinal de desdém. Tudo bem, tudo bem. Acalme-se sim? Foi só uma piadinha. Vou te dar a informação agora. Afinal, sou uma pessoa muito honesta, disse ele com um sorriso falso. O olhar feroz de Sasuke não vacilou enquanto ele reprimia a raiva. Onde está Itachi? Itachi! Ah, ele está conosco em Amegakure, disse Deidara casualmente, apontando para a insígnia da chuva em sua faixa na cabeça. Ele até é casado agora com uma filha adorável. Ele deu um tapinha no ombro de Sasuke. Parabéns! Você agora é tio. Como se sente? O ar ao redor de Sasuke ficou gelado. Aquele homem! Sua voz tremia de fúria. O traidor que massacrou todo o nosso clã ousa viver feliz? Uma aura sombria e sufocante começou a irradiar dele, tão opressiva que Sakura congelou no meio do caminho ao tentar se aproximar. Sasuke-kun! Ela gritou hesitante, com medo de se aproximar. O Sharingan de Sasuke girou, e o único Tomoe começou a evoluir, formando um segundo Tomoe. Os olhos de Deidara se arregalaram. Que diabos? Brincadeira! Como consegui provocá-lo a desbloquear o próximo estágio do Sharingan? Bem, acho que Itachi não pode reclamar. Isso é progresso técnico, certo? Espera não. Ele vai me matar se eu fizer o irmãozinho dele ficar psicologicamente descontrolado. Deidara pigarreou e levou o punho aos lábios. Sobre isso eu estava brincando. Itachi não é casado. E não tem filho também. Você acreditou mesmo nisso? Ah. Sasuke congelou com o Sharingan ainda brilhando. Sakura piscou, igualmente atordoada. Até mesmo os ANBUS que espreitavam por perto não conseguiram evitar uma pausa. Então era mentira? O Sharingan de Sasuke parecia perguntar silenciosamente. Você quer que eu vá embora agora? Sob o olhar intenso de Sasuke, Deidara coçou a cabeça desajeitadamente. Não se preocupe com os detalhes, ok? Olha, graças a mim, seu Sharingan evoluiu. Sua força deu um salto enorme. Você deveria estar me agradecendo. Mas Sasuke não aceitou. Sua confiança em Deidara havia evaporado completamente. Mesmo que Deidara fornecesse informações, ele não acreditaria em uma palavra. Ei, a culpa é sua! Gritou Deidara para o Uchiha que recuava. Não diga que eu não cumpri a minha parte do acordo. Quando o último do grupo incômodo desapareceu, Kurotsuchi alegremente agarrou o braço de Deidara. Deidara, vamos lá. Sim, ele murmurou, deixando que ela o puxasse em direção ao Ichiraku Ramen. Mas como todos sabemos, protagonistas são ímãs para problemas. Com certeza, ele os encontrou novamente. Ao passar por uma loja de dango, Kurotsuchi parou abruptamente e seus olhos brilharam. Quero experimentar o dango de Konoha. Antes que Deidara pudesse responder, uma criança próxima pulou de medo. Ah, essa mulher é assustadora. Ela vai me comer, gritou o menino. Kurotsuchi piscou para o garoto e depois para seus 2 amigos. Garoto, relaxa. Eu comer dango não tem nada a ver com você. A situação poderia ter terminado ali, mas outra cliente do restaurante percebeu. Compreendendo mal a cena, levantou-se com um gesto dramático. Pare aí. O que você está fazendo com essas crianças? Mitarashi Anko, com seu sobretudo esvoaçante e sua armadura de rede à mostra, avançou furiosa. Antes que Deidara pudesse explicar, Anko congelou. Você, ela exclamou com a voz carregada de emoção. Kurotsuchi estreitou os olhos e puxou o braço de Deidara. Deidara, você conhece essa mulher? Deidara gemeu interiormente, sentindo seu braço sendo espremido até a morte. Nos encontramos algumas vezes. Ela tentou me impedir durante uma missão. Não terminou bem para ela. Os olhos de Anko tremeram e perceberam imediatamente. Ah, entendi. A namorada está com ciúmes? Perfeito. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. É hora da vingança, Deidara. Crianças, por que vocês não deixam isso comigo? Anko se agachou, bagunçando os cabelos delas. O menino, Udon, fungou dramaticamente. Tia, você tem certeza de que vai ficar bem? O sorriso de Anko murchou, mas ela se conteve. Eu sou forte, ok? Você não precisa se preocupar comigo. Com um aceno de cabeça, o trio saiu correndo. Anko se endireitou, jogando deliberadamente o cabelo por cima do ombro. Ora. Não me reconhece mais, né? Ela ronronou, com a voz carregada de falsa doçura. Deidara estremeceu quando as unhas de Kurotsuchi se cravaram em seu braço. Venha hoje à noite, por favor. Afinal, você me deixou 700 mil rios da última vez, disse Anko, com um tom sugestivo e cheio de malícia brincalhona. 700 mil rios. Kurotsuchi ofegou, sua voz ecoando mais alto do que o pretendido. Deidara sentiu vontade de rastejar para dentro de um buraco. Anko, pare com isso. Mas antes que a situação piorasse ainda mais, 3 cabecinhas reapareceram. Anko ficou tensa. Eu não mandei você ir embora? Konohamaru sorriu timidamente. Esqueci minha carteira.
Capítulo 164. 3 dias depois, os exames conjuntos Chunin finalmente começaram. Deidara, você não vai dar uma olhada na sua namoradinha? Sasori perguntou curioso. Deidara suspirou, balançando a cabeça. Ela me disse para não fazer isso. Você sabe como são as mulheres. Sempre tem uns dias do mês em que elas ficam um pouco temperamentais. Desde o incidente com Anko, Kurotsushi estava furioso com Deidara, ignorando-o completamente por 3 dias seguidos. Naturalmente, Deidara não podia dizer isso em voz alta, só pioraria as coisas. Apesar de suas tentativas privadas de se explicar, Kurotsushi claramente não acreditou nele. Ah, Idan bocejou do canto da sala, seu tom transbordando de irritação. Por que diabos não vamos logo com isso? Estamos sentados aqui há 3 dias. Não consegui rezar para Jashin, e isso está me matando. Temos mesmo que esperar até que os exames acabem? São ordens do chefe. Aceite, respondeu Kakuzu. Além disso, isso não é como férias remuneradas? Do que há para reclamar? Deidara deu um sorriso irônico. Exatamente. Ser pago para não fazer nada, como não é o sonho? Kakuzu concordou com a cabeça. Deve ser assim que o céu se sente. Ida, no entanto, ainda resmungava. Então, o que Orochimaru está tramando? Ele tem algum plano? Acho que o vi se inscrever nos exames Chunin, comentou Nagato casualmente. De jeito nenhum. Orochimaru, logo ele participando de uma prova infantil? Idan parecia genuinamente chocado. O que há com esse cara e seus hobbies estranhos? Provavelmente é sobre o Sharingan, disse Sasori. Afinal, o irmãozinho do Itachi vai participar este ano. Deidara concordou com a cabeça. Isso confere. Você não percebeu? Itachi e Kizami saíram mais cedo. Eles provavelmente já foram atrás do Orochimaru. Ah, Idan ficou interessado. Já que não temos nada melhor para fazer, por que não vamos assistir à diversão? Deidara foi o primeiro a se levantar. Ele já planejava ir de qualquer jeito, não havia como relaxar com Kurotsushi e Suigetsu no meio. Mas alguém vem? Ele perguntou. Eu vou, disse Kakuzu, levantando-se. Se Orochimaru for morto, não receberemos nada, e eu não posso aceitar isso. Sasori? Chato. Sasori encostou-se no batente da porta, claramente desinteressado. Líder? Konan? Nagato assentiu levemente. Se insiste, acho que vou atender aos meus subordinados desta vez. Se Nagato for, eu irei também, acrescentou Konan. Até você, Kakashi. Bem, meu antigo esquadrão está participando dos exames. Posso muito bem dar uma olhada neles, respondeu Kakashi, despreocupado. Tudo bem, vamos lá. Com isso, 7 shinobi de nível Kage partiram juntos. Para um observador externo, poderia parecer que planejavam destruir uma vila inteira. Quem poderia imaginar que eles só iriam assistir ao espetáculo? Os exames conjuntos Chunin tiveram apenas uma rodada este ano, e as regras eram simples. Em um deserto desolado, os participantes procurariam suprimentos pré-escondidos e pergaminhos de mapas. Ao final do exame de 5 dias, o número de pergaminhos coletados determinaria as alocações territoriais durante a próxima cúpula da aliança. Quanto mais pergaminhos os participantes de uma aldeia reunissem, maior seria sua parcela de recursos. É claro que com apostas tão competitivas, o exame certamente seria brutal. Mortes, possivelmente até mesmo mortes em massa, eram esperadas. Essa configuração se encaixava perfeitamente no estilo de Danzou. Pragmático convicto, ele sempre estivera disposto a usar todos os meios necessários para atingir seus objetivos. Para ele, os exames tradicionais com provas escritas e lutas de sparring eram perda de tempo. A sobrevivência do mais apto era o único teste real. Dentro do local do exame, Orochimaru já havia rastreado o Uchiha Sasuke. Ele aguardava a oportunidade perfeita para se aproximar do garoto, seu receptáculo ideal. O fascínio de Orochimaru por Sasuke só aumentou. Uchiha Sasuke murmurou Orochimaru, lambendo os lábios de excitação. Que segredos você está escondendo? Ei, quem é você? Por que está bloqueando o nosso caminho? Naruto perguntou, dando um passo à frente. Orochimaru lançou-lhe um sorriso sinistro. Não estou interessado em você agora. Meu alvo é ele. Ele apontou para Sasuke, que estava à esquerda de Naruto. Quem é você? Sasuke perguntou friamente, segurando uma kunai com força enquanto assumia uma posição de combate. Orochimaru não se deu ao trabalho de responder. Seu pescoço se alongou de forma normal, virando-se em direção a Sasuke para atacar como uma serpente. Ele queria testar o potencial de Sasuke em primeira mão. Se o garoto não fosse bom o suficiente, nem mesmo seu sangue Uchiha valeria o tempo de Orochimaru. Embora assustado pelo ataque grotesco de Orochimaru, Sasuke reagiu rapidamente, rolando para se esquivar do golpe. Ele lançou 4 shurikens, que ricochetearam no ar antes de atingirem Orochimaru em ângulos agudos. Impressionante. Esse é um shuriken jutsu excelente, comentou Orochimaru enquanto se esquivava sem esforço. Como esperado de um Uchiha. O clã Uchiha era conhecido por 2 coisas, jutsus de fogo e técnicas precisas quase teatrais, de shuriken. Apenas o Sharingan era mais icônico. Não me subestime. Naruto gritou, invocando um enorme enxame de clones das sombras que avançaram em massa contra Orochimaru. Orochimaru ergueu uma sobrancelha, levemente surpreso. Sem recorrer ao chakra da Kyuubi, Naruto ainda conseguirá produzir centenas de clones. Como esperado do sangue Uzumaki, não, esse nível de controle de chakra era raro até mesmo entre os Uzumaki. Jutsu de invocação. Orochimaru bateu a mão no chão, e uma serpente enorme apareceu. A cobra, com mais de 10 metros de comprimento, era uma elite entre as buchas de canhão.
Orochimaru não tinha intenção de matar Naruto, isso seria quase impossível graças a Kyuubi. Além disso, ele não tinha motivo para isso. A cauda da cobra varreu os clones de Naruto, destruindo 10 com um único golpe antes de colidir com o resto. Agora, ninguém vai nos interromper, disse Orochimaru, virando-se para Sasuke. Mostre-me sua força, ou essa garotinha morre. Orochimaru agarrou Sakura, sua intenção assassina irradiando tanta força que ela congelou de terror. Até Sasuke parecia paralisado, seu corpo incapaz de se mover sob a pressão sufocante. É só isso que você tem? Orochimaru provocou. Você não é nada comparado ao Uchiha Itachi. Ouvir aquele nome foi como acionar um interruptor na mente de Sasuke. A raiva o consumiu, e seu Sharingan foi ativado, com seu Tomoe girando no padrão de 2 Tomoe. Ah? Você já despertou o segundo Tomoe? Perguntou Orochimaru com interesse crescente. Seu talento não é ruim. No contexto do clã Uchiha, despertar um Sharingan de 2 Tomoe aos 11 anos era meramente acima da média. Mas considerando a era pacífica e o potencial inexplorado de Sasuke, ainda assim foi impressionante. Capítulo 165. Mostre-me sua força, Sasuke. Os olhos de cobra de Orochimaru refletiam o jovem Uchiha, frios e calculistas como uma víbora mirando sua presa. Toque, toque, toque. Sasuke avançou rapidamente, mas em vez de um ataque direto, ele circulou Orochimaru, seu Sharingan procurando pela menor abertura. Droga! Por que não consigo encontrar um ponto fraco? Embora Orochimaru estivesse ali parado, indiferente, como se estivesse cheio de vulnerabilidades, os instintos de Sasuke gritavam o contrário. Não importava onde ou como ele atacasse, parecia impossível acertar um golpe certeiro. Mas então seu olhar se voltou para Sakura, presa e indefesa nas mãos de Orochimaru. Cerrando os dentes, Sasuke se recompôs. Não podia mais hesitar. Atacando por trás, ele entrou em ação. Paulada. Uma enorme Fuma Shuriken irrompeu de um pergaminho de selamento. Suas lâminas gigantes e afiadas brilharam com um brilho ameaçador enquanto cortava o ar em direção às costas de Orochimaru. Sasuke seguiu logo atrás com velocidade descomunal, preparando um ataque sincronizado. Orochimaru nem olhou para trás. Com um sutil giro do corpo, desviou-se sem esforço da Shuriken. Então, com uma contorção grotesca, estendeu o pescoço de forma normal, e suas presas apontaram para Sasuke. Forçado a se esquivar no ar, Sasuke interrompeu o ataque, aterrissando e deslizando para trás para criar distância. Mesmo assim, um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Com um puxão forte de sua mão esquerda, a Fuma Shuriken que havia errado girou de volta em direção a Orochimaru, deixando um rastro quase invisível de arame reforçado. Ah, impressionante! O tom de Orochimaru era mais divertido do que preocupado, como um professor elogiando casualmente um aluno promissor. A condescendência doeu. Era um tom que Sasuke odiava, tanto do pai quanto daquele homem. Ele não era mais uma criança para ser subestimada. Meu Fuma Shuriken não é tão simples. Os fios se multiplicaram, enredando Orochimaru antes que ele pudesse reagir, prendendo-o firmemente. Sakura, corra! Sasuke gritou, puxando o ar para trás de si antes de rapidamente formar selos de mão. Liberação de fogo, técnica de fogo do dragão. Embora fosse um jutsu de nível C, a intensidade das chamas de Sasuke superou em muito as expectativas. O calor escaldante forçou Sakura a proteger o rosto, o suor escorrendo enquanto ela encarava Sasuke com os olhos brilhando. Uau, Sasuke-kun é incrível! Que legal! Os espectadores também não ficaram em silêncio. Kizami, o que você acha do irmãozinho do Itachi? Nada mal. Mas para os padrões de Itachi, ele ainda está longe de ser digno de despertar o Mangekyou Sharingan, respondeu Kizami, em tom neutro. Enquanto isso, Idan ria estrondosamente à distância. Olha só esse pirralho. Ele acha que o truquezinho do fogo dele fez alguma coisa. Que piada. Idan, talvez diminua o tom, alertou Deidara. Você percebe que Itachi está bem ali, não é? O que ele vai fazer? Me matar. A voz de Idan foi interrompida abruptamente. Seu corpo desabou no chão, preso em um genjutsu. Ah, fique longe de mim. Idan gemeu, debatendo-se enquanto Kakuzu calmamente o enterrava no subsolo com o jutsu do estilo terra. Finalmente um pouco de paz e tranquilidade, murmurou Kakuzu para a concordância do grupo. De volta ao campo de batalha, a expressão triunfante de Sasuke vacilou. De dentro das chamas ardentes, uma sombra emergiu, ilesa. O Sharingan de Sasuke se alarcou em descrença. Como? Como isso é possível? Você foi atingido diretamente. Orochimaru riu baixinho, sua língua bifurcada se movendo zombeteiramente. Uchiha Sasuke, você tem talento, mas lhe falta a profundidade do verdadeiro poder. Se quiser ficar mais forte, venha me procurar. Com uma explosão de velocidade assustadora, Orochimaru investiu, suas presas apontadas diretamente para o pescoço de Sasuke. Mas então ele hesitou, avistando duas figuras nas sombras. Seus lábios se curvaram em um sorriso torto. Itachi, você está atrasado, Orochimaru sibilou enquanto Sasuke desabava, agarrando a marca negra da maldição agora gravada em seu pescoço. Sou mesmo? O tom de Itachi era calmo, quase desinteressado. O sorriso presunçoso de Orochimaru desapareceu. Uma dor aguda o atingiu, e ele percebeu tarde demais. Estava preso no genjutsu de Itachi. O tempo retrocedeu em sua mente, e ele se viu congelado na mesma pose grotesca, pescoço estendido e boca aberta. Tão rápido, murmurou Orochimaru, cada vez mais inquieto. O que é esse homem? Recuperando a compostura, ele riu sombriamente. Interessante, mas nem você consegue continuar assim para sempre. Com essa sua doidinha, vou esperar você passar. Kizami riu, apoiando sua enorme espada no ombro. Tem certeza disso? Porque você não está lidando só com o Itachi-san. Orochimaru virou-se bruscamente, apenas para se ver cercado. 7 figuras encapuzadas com nuvens vermelhas se aproximavam, sua presença sufocante. Ora, zombou Orochimaru, lambendo os lábios nervosamente.
Se ao menos sua língua fosse tão afiada quanto sua inteligência, eu poderia até acreditar que você não estava com medo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 166. Que golpe de sorte. O Jinchuriki da 9 caudas também está aqui. Deveríamos agarrá-lo enquanto estamos aqui? Perguntou Kizami, ansioso por ação agora que Orochimaru havia partido. Deidara rapidamente o dispensou. Não, agora não. Avisaremos os outros se fizermos algum movimento. Quando se tratava de reviver o 10 caudas, obter o 8 caudas e o 9 caudas não era a parte mais difícil. Apenas uma parte do chakra deles era necessária. O verdadeiro problema eram os 5 caudas e os 6 caudas. Com ambos desaparecidos, qualquer outro movimento seria apenas esforço desperdiçado. Ah, é você, seu mentiroso. O que você fez com o Sasuke? Naruto, tendo finalmente derrotado a invocação da cobra de Orochimaru, avançou furiosamente. Relaxa, ele está bem. Só recebeu um pouquinho de amor do irmão mais velho, só isso, respondeu Deidara, zombeteiro. Com o fim do show, o grupo começou a se dispersar. Apenas Kakashi ficou para trás, seu silêncio revelando sua luta para encarar seus antigos alunos. Deidara, enquanto isso, ficou para trás, vagando sem rumo pelo local do exame em busca de Kurotsushi e dos outros. Ah, está tão quente. Sinto que vou morrer de desidratação. Suigetsu reclamou em voz alta, caminhando atrás do grupo. A técnica de hidrificação do clã Ozuki tinha suas vantagens, mas sua maior desvantagem era a necessidade constante de água. A arena de exames deste ano não era a Floresta da Morte da história original, mas sim um deserto árido de solo amarelo. O maior desafio era conseguir comida e água, tornando a busca por suprimentos pré-escondidos a principal prioridade de cada equipe. Claro, se você tivesse habilidades de sobrevivência como uma certa garota ursa, não precisaria desses suprimentos. Mas esperar que garotas como Kurotsushi e Karin comessem insetos estava claramente fora de questão. Cala a boca, Suigetsu. Você é tão irritante. Karin disparou. Ela já estava farta daquela choradeira sem fim. Ei, Karin, você não pode usar suas habilidades sensoriais para encontrar os suprimentos? Perguntou Suigetsu, sua cabeça momentaneamente explodindo em um jato d'água antes de se recompor. Idiota. Minhas habilidades sensoriais detectam chakra, não comida. Karin retrucou exasperada. Então o que fazemos? Deixe que eu cuido disso. Kurotsushi deu um passo à frente, confiante. O exame dura 5 dias, então deve haver bastante material espalhado. Como é só o primeiro dia, não deve ser muito difícil encontrar. Estilo Terra. Jutsu dos clones da Terra. Kurotsushi criou 2 clones da Terra, que imediatamente começaram a formar sinais de mão. Estilo Terra. Jutsu de movimento subterrâneo. Este jutsu avançado de movimento subterrâneo permitia que seu usuário se movesse no subsolo enquanto sentia o ambiente. Uma técnica perfeita para localizar suprimentos escondidos. Encontrei algo. Depois de uns 10 minutos, a cabeça de Kurotsushi surgiu do chão. Ela havia localizado uma caverna escondida com suprimentos suficientes para sustentar os 3 por um dia. Com um rápido sinal de mão, o chão abaixo deles afundou, depositando o grupo na caverna escondida. Uma vez lá dentro, Kurotsushi selou a entrada, permitindo que finalmente relaxassem. Água, água. Suigetsu pegou uma garrafa ansiosamente e começou a bebê-la. Kurotsushi e Karin trocaram um olhar, ambos visivelmente desinteressados pelo comportamento de Suigetsu. Para garotas da idade deles, garotos barulhentos e descuidados eram particularmente irritantes. E agora? Não podemos ficar enclausurados aqui para sempre, disse Suigetsu depois de matar a sede. Ainda precisamos coletar pergaminhos de mapas, ressaltou Karin. Vamos esperar até os próximos dias para tirá-los de outras equipes, sugeriu Kurotsushi. Boa ideia, mas não seremos os únicos a pensar isso, acrescentou Karin. Kurotsushi sorriu confiante. Não se preocupe. Somos mais fortes que a maioria dos concorrentes. O trio passou o resto do dia na caverna, comendo e conservando energia. No segundo dia, eles precisaram reabastecer novamente. Com as técnicas de estilo terra de Kurotsushi não foi muito difícil. Logo encontraram outro estoque escondido entre as rochas de uma colina próxima. Quando a noite caiu, os 3 retornaram à caverna e se acomodaram. Mas sua falta de experiência começou a aparecer. Eles não tinham estabelecido uma rotação de vigia adequada nem armadilhas sensoriais suficientes, o que os deixou vulneráveis. A negligência deles não passou despercebida. 2 figuras se aproximaram silenciosamente da caverna. A julgar por seus movimentos e comportamento, não eram genin, moviam-se como agentes experientes, provavelmente chunin de elite ou espiões. Usando o estilo terra para se infiltrar na caverna, os atacantes se aproximaram silenciosamente. Esperaram até estarem a uma distância de ataque antes de lançar o ataque. Tinir, uma pequena armadilha de alarme finalmente foi ativada, despertando Kurotsushi, Karin e Suigetsu. Mas já era tarde demais. Corte. Sangue espirrou no ar. O peito de Suigetsu foi cortado, mas ele se liquefez rapidamente para evitar maiores danos. Kurotsushi não teve a mesma sorte. Seu abdômen estava profundamente cortado, com sangue se acumulando sob ela. Quem é você? Nem está usando bandanas, perguntou Kurotsushi, agarrando o ferimento e se ajoelhando. Os atacantes não responderam, aproveitando a vantagem. Vou cortar vocês 2 ao meio, rugiu Suigetsu, erguendo sua lâmina enorme e avançando. Sua técnica de corpo d'água lhe permitiu continuar lutando apesar do ferimento, mas contra 2 oponentes habilidosos, ele estava com dificuldades. Karin, Kyur Kurotsushi agora. Não consigo segurá-los por muito tempo, gritou Suigetsu com a voz tensa. Karin olhou para o ferimento de Kurotsushi com a expressão tensa. Com um suspiro resignado, arregaçou a manga. Kurotsushi me morda. O quê? Kurotsushi a encarou incrédulo.
Karin, eu sei que algumas pessoas têm preferências estranhas, mas agora não é a hora para isso. Karin ficou vermelha e explicou apressadamente. Não foi isso que eu quis dizer. Meu corpo tem propriedades curativas especiais. Se você me morder, você vai se curar. Sério? Kurotsushi hesitou antes de morder cautelosamente o braço de Karin. Instantaneamente uma onda de energia restauradora a percorreu, e ela pôde sentir seu ferimento se fechando rapidamente. Em segundos, ela estava de pé novamente, como nova. Estou curado. Se vocês terminaram de se maravilhar, apressem-se e me ajudem. Suigetsu gritou, mal conseguindo se defender dos dois atacantes. Liberação de terra, lanças de fluxo de terra. Kurotsushi entrou em ação, lançando uma saraivada de estacas de pedra em seus agressores. Capítulo 167. Onda de vácuo. O emboscador também não era amador. Com uma lâmina de ar afiada, ele cortou a lança de pedra de Kurotsushi em duas, avançando rapidamente para um ataque surpresa. Liberação de vento, palma da vendaval. O emboscador à esquerda lançou uma kunai, aumentando sua velocidade e poder de perfuração com a liberação de vento. Seu alvo? Karin. Eliminar os ninjas médicos primeiro era de conhecimento geral, principalmente quando a médica tinha habilidades tão poderosas quanto as de Karin. Estrondo. Suigetsu balançou sua enorme espada para interceptar, mas a kunai imbuída de vento atravessou direto, deixando um buraco circular na lâmina. Karin, cuidado! Suigetsu gritou. Karin, porém, não demorou a reagir. Embora sua habilidade de combate não fosse seu ponto forte, seu taijutsu era decente. Ela rolou para fora do caminho do ataque, mas outro emboscador avançou para matá-la. Kurotsushi interrompeu com precisão, abrindo uma fissura no chão sob os pés do emboscador, engolindo-os por inteiro. Liberação de vento, esfera de vácuo. O primeiro emboscador lançou um projétil de ar comprimido no chão, destruindo a terra e interrompendo o controle da liberação de terra de Kurotsushi. Enquanto isso, o emboscador que havia sido engolido pelo subsolo não reapareceu. Em vez disso, eles usaram a liberação de terra para se aproximar de Karin por trás. Kurotsushi, ali. Ele está se aproximando rápido. As habilidades sensoriais de Karin identificaram a localização do inimigo com facilidade. Rapidamente, ela e Kurotsushi ficaram costas com costas, tornando qualquer ataque furtivo quase impossível. Ele está prestes a emergir. Karin alertou com um toque de tensão na voz. Liberação de terra, lanças do pilar de pedra. Kurotsushi cronometrou seu jutsu perfeitamente, lançando uma lança de pedra em direção ao peito do emboscador. Ela estava confiante de que o ataque acertaria. Se o inimigo quisesse continuar o ataque, isso significaria morte certa, uma facada no coração. Mas em vez disso, o peito de Karin foi atingido de raspão, formando uma ferida superficial. Se não fosse por sua retirada instintiva, desencadeada pelo grito alarmante do olho da mente de Kagura, a lança também teria perfurado seu coração. Quem são essas pessoas? Recorrendo a táticas suicidas para um ataque? A abordagem brutal e kamikaze do emboscador deixou os três atordoados. Não era como os jogos ninja comuns, eles não estavam preparados para métodos tão implacáveis, mesmo em missões comuns. Esses caras não são muito durões? Esse aqui pode ter vindo de Kirigakuri, na época da névoa de sangue, murmurou Suigetsu, o primeiro a se recuperar. Espere, onde está o outro? Kurotsushi de repente ficou em posição de sentido. Suigetsu deu de ombros, abrindo os braços. Foi embora. Foi embora. Considerando que seu parceiro estava morto, ficar por ali seria acabar com a própria vida. Karin assentiu. Ele está recuando. O chakra dele está se dissipando rápido. Quem diabos eram eles? Kurotsushi franziu a testa. Não pareciam candidatos comuns. Não faço ideia, respondeu Suigetsu. Mas por enquanto, Karin, você poderia me curar? Ele apontou para o ferimento no peito. Karin puxou um rolo de bandagens. Suigetsu franziu a testa. Por que não me deixa te morder? É bem mais rápido. Morda minha bunda. Karin deu um soco na cabeça de Suigetsu. Ei, seu bruto. Por que o Kurotsushi pode te morder, mas eu não? Somos companheiros de equipe, certo? Protestou Suigetsu. Aquilo foi uma emergência, idiota. Você vê alguma emergência agora? Deixar alguém mordê-la não era algo que Karin encarasse levianamente. Trazia de volta memórias dolorosas do seu passado, memórias que ela não gostava de revisitar. Antes foram uma exceção nascida da necessidade. Depois de cuidar de Suigetsu, o grupo decidiu se mudar. O local estava comprometido. Eles precisavam de um lugar mais seguro para se reagrupar. Enquanto isso, em um local escondido em Konogakakuri, o clone de argila de Deidara chegou para encontrar uma dupla que o esperava, Yuga Kazuto e Tsuki Rin. Há quanto tempo Deidara cumprimentou casualmente? Deidara-sama. Kazuto e Rin se curvaram respeitosamente. Deidara foi direto ao ponto, não era uma visita social. Qual é a situação em Konoha? Quantos estão prontos para partir conosco? Aproveitando-se deste segundo plano de destruição de Konoha, Deidara pretendia dividir a vila. Assim como o caos do passado em Kirigakuri, sempre havia facções insatisfeitas. Vários, respondeu Rin. Inuzuka, Aburami, Kurama e meu próprio clã Tsuki entraram em contato. Além deles, vários shinobi civis estão preparados para se juntar a nós, se tiverem a oportunidade. E os outros? Como o trio Ino Shikasho? Perguntou Deidara. Ele não estava familiarizado com a dinâmica política atual de Konoha e não sabia como esses clãs estavam se saindo. Rin foi minuciosa. A aliança Ino Shikasho provavelmente não vai desertar. Eles se aliaram a Jiraiya-sama e ainda conseguem suportar a pressão de Danzou. Deidara assentiu, voltando o olhar para Kazuto, que permanecerá em silêncio. O homem parecia exausto, com a expressão carregada de exaustão e culpa. Algo significativo o abalou. Kazuto, qual é a situação com os Hyuga? Perguntou Deidara. Kazuto há muito tempo nutria a ambição de unir a família filial e se rebelar. Ao mencionar seu clã, o rosto de Kazuto se contorceu de raiva e arrependimento. Deidara-sama, eu falhei.
Ele relatou brevemente os eventos daquela noite, com a voz cheia de tristeza. Rin ofegou. Ela ouvirá rumores sobre a turbulência dos Hyuga, mas não imaginara a dura realidade. Por que você não correu? Ela perguntou. O selo do pássaro engaiolado não deveria ser ativado se você estivesse fora de alcance, certo? Não é tão simples assim, Kazuto balançou a cabeça. Se fosse, alguém já teria escapado há muito tempo. O selo do pássaro engaiolado inclui um mecanismo de rastreamento de longo alcance. Enquanto a família principal mantiver seu fluxo de chakra, o alcance do selo se expande indefinidamente. Não importa onde você se esconda, eles o encontrarão e o matarão. Uma vez por ano, a família principal realiza uma busca global para eliminar quaisquer membros ocultos do ramo. A única chance que tínhamos era agir rápido, atacando antes que eles pudessem reagir. Mas eu subestimei a ganância de Danzou. A voz de Kazuto embargou. E meus companheiros pagaram o preço pelo meu erro. Deidara colocou a mão em seu ombro. Não se preocupe. Isso ainda não acabou. Danzou acha que está em vantagem, mas vamos lhe dar uma surpresa que ele não vai esquecer. Kazuto assentiu, com um pouco de determinação retornando aos seus olhos. A esperança da família filial não estava extinta, ainda não. A propósito, quem é aquele usuário forte de liberação de madeira que apareceu de repente em Konoha? Capítulo 168. Quem é aquele ninja habilidoso com liberação de madeira que apareceu de repente em Konoha? É Tenzo. Ele era originalmente um membro da Raiz, um dos sobreviventes dos experimentos de Orochimaru, explicou Rin em detalhes. Tenzo já possuía habilidades de liberação de madeira, mas naquela época, ele não era nem de longe tão poderoso. É como se ele tivesse ficado muito mais forte de repente, acrescentou ela, contando a história de Tenzo. Tenzo, claro, é a mesma pessoa conhecida como Yamato. Esse foi um pseudônimo temporário que ele adotou quando foi designado para liderar a equipe de Naruto e Sasuke. Na raiz, seu codinome era Kinoi, e quando se juntou a Anbu, recebeu o nome de Tenzo. Ele teve mais pseudonimos do que a maioria. Ao ouvir isso, Deidara imediatamente juntou as peças. Era óbvio para ele que Yamato devia ter recebido mais células de Hashirama, o que potencializava bastante sua liberação de madeira. E naturalmente o envolvimento de Obito não podia ser descartado. E o Jiraiya? Qual é a posição dele agora? A pergunta fez com que Hyuga, Kazuto e Rin congelassem por um momento antes que este finalmente respondesse. É improvável que o Lorde Jiraiya possa ser influenciado. Mesmo que Danzou esteja reprimindo fortemente, Jiraiya ainda tem seguidores leais, não apenas o trio Ino Shikasho que você mencionou antes. O objetivo de Jiraiya-sama agora é se tornar o próximo Hokage. Afinal, ele não pode permitir que Danzou continue causando estragos na vila. Deidara estalou a língua. Se fosse esse o caso, eles precisariam levar o máximo de pessoas possível com eles no caos iminente. Assim que Danzou morresse, Jiraiya certamente assumiria o posto de Hokage, e com a força de Tsunade, principalmente agora que ambos haviam inexplicavelmente atingido um nível de poder superior ao de Kage, não seria fácil lidar com eles. Entendido. Chega por hoje. Sim. Os dois se curvaram respeitosamente e desapareceram nas sombras. No entanto, o clone de argila de Deidara ainda tinha assuntos pendentes em Konoha. Afinal, havia 3 espiões na vila, e aquele que havia se infiltrado na posição mais alta ainda não havia feito contato. Ao se esgueirar em direção ao departamento de polícia de Konoha, Deidara notou que a área havia passado por uma expansão significativa. Da última vez que o visitará, o prédio do departamento de polícia não era nem de longe tão extravagante. Ele se escondeu em um beco próximo, instruindo Sasori a contatar Shimura Kyoto. Quanto a se infiltrar diretamente no prédio? Esse não era o estilo de arte de Deidara. Poucos minutos depois, uma figura que era ao mesmo tempo desconhecida e familiar para Deidara correu em sua direção. Senhor Deidara. Shimura Kyoto cumprimentou com um sorriso bajulador. Deidara zombou. Ao contrário de Kazuto, Hyuga e Rin, esse cara era diferente. Bastava uma olhada no que Kyoto andava fazendo em Konoha para perceber sua falsa lealdade. Shimura Kyoto, estou em Konoha há dias. Por que você não veio me cumprimentar? Questionou Deidara rispidamente. Eu não queria arriscar atrair a suspeita daquele velhote do Danzou, explicou Kyoto timidamente. Sem ordens diretas suas ou dos outros, eu não ousaria fazer nenhum movimento imprudente. Não precisa ser tão cauteloso. Você é livre para agir, desde que esteja preparado para as consequências se errar, alertou Deidara com um tom gélido. Suor frio escorria pela testa de Kyoto. Eu não ousaria, Lorde Deidara. Por favor, não me assuste assim. Chega de papo. Deidara fez um gesto com a mão, interrompendo-o. Primeiro, você tem alguma informação sobre as atividades recentes do Danzou? O que ele anda aprontando? Embora Deidara não tivesse grandes esperanças de uma resposta útil, Kyoto surpreendeu. Aquela velha raposa tem se concentrado em desenvolver 2 unidades ninjas especiais ultimamente. Sim. Não faz muito tempo, ele extraiu uma quantidade significativa de chakra da 9 caudas dos Jinchuriki. Parece que ele está tentando criar um esquadrão de ninjas aprimorados por bestas com cauda, embora muitas pessoas tenham morrido no processo. Típico Danzou, sempre se envolvendo em experimentos distorcidos. Ele conseguiu? Ele teve algum sucesso, mas não sei os números exatos. Ele só confia nos que estão na raiz. E a segunda unidade? A segunda unidade é composta por ninjas de elite recrutados à força entre os prisioneiros de Sunagakure. Eles foram submetidos à lavagem cerebral e treinamento na raiz. Recentemente, alguns deles foram enviados em missões, mas não sei os detalhes. Depois de reunir essas informações, Deidara mudou de assunto. Ouvi dizer que seu departamento ganhou bastante influência ultimamente. Kyoto imediatamente ficou na defensiva, pensando que Rin o havia delatado. Lorde Deidara, isso não é verdade. Acabei de recrutar alguns ninjas comuns. Não é nada significativo.
Preciso que você atue como um infiltrado quando chegar a hora. Isso é um problema? Percebendo que Rin não o havia denunciado, Kyoto relaxou um pouco, embora ainda estivesse nervoso. Se a vila descobrisse sua traição, ele não teria para onde correr. Mas recusar Deidara significaria morte certa ali mesmo. Ponderando suas opções, ele concordou relutantemente. Entendido, Lord Deidara. Quando terminar, você virá comigo para Megakuri. Não se preocupe com o futuro, eu nomearei chefe do departamento de polícia de lá. E garantirei que seja generosamente recompensado, prometeu Deidara, balançando uma oferta tentadora, mas provavelmente vazia, para manter Kyoto na linha. Escritório do Okage. Danzou estava parado perto da janela, observando com satisfação. Konoha havia conquistado vitórias sem precedentes sob sua liderança. Com potências como Tsunade e Tenzo sob seu comando, a vila nunca esteve tão forte. Hiruzen, você vê isso? Konoha está prosperando sob minha orientação. O suave rangido de uma porta interrompeu seus pensamentos. Seu assistente, Aburami Ryoma, entrou e fez uma reverência. Senhor Okage, tudo está em ordem, relatou Ryoma. Ótimo, exclamou Danzou, perdendo momentaneamente a compostura habitual. Se esse plano desse certo, dominar todo o mundo ninja não seria mais um sonho. Nem Akatsuki nem a Vila das Nuvens, mesmo com seus misteriosos patrocinadores, teriam a menor chance. No entanto, o custo foi alto, alertou Ryoma. Muitas vidas foram perdidas, tanto da vila quanto dos prisioneiros de Sunagakure. Há uma oposição significativa, especialmente do Lord Jiraiya. Idealistas tolos, zombou Danzou, ignorando as preocupações. Comparado ao objetivo de dominar o mundo ninja, de que importavam alguns sacrifícios. À medida que Konoha se aproximava de um ápice sem precedentes, Danzou acreditava que a oposição Mil Sols atrasaria. Eles nunca vão entender. É tudo por Konoha. Capítulo 169. No terceiro dia dos exames Chunin, a equipe de Kurotsuchi estava em busca de um novo esconderijo e suprimentos muito necessários. No entanto, após 2 dias de luta, seu estoque estava acabando e a busca não havia dado em nada até então. Espere, tem luta pela frente. Karin parou de repente, seu olhar se voltando para o norte. Quantas pessoas? Perguntou Kurotsuchi. 2 equipes, 6 pessoas no total, respondeu Karin, com um tom cheio de descrença. Os níveis de chakra deles estão todos altos, no mesmo nível dos nossos. Então eles são fortes. Interessante, refletiu Kurotsuchi. Vamos dar uma olhada, disse Suigetsu com um sorriso, ajustando a lâmina enorme em suas costas. De qualquer forma, estamos adiantado. Atirar em algumas equipes fortes e eliminar alguns concorrentes não faria mal, certo? Sua empolgação revelava seu amor pelo combate, mas seu raciocínio era sólido. Kurotsuchi assentiu. Fique perto de mim. Vou usar a liberação de terra para nos infiltrar discretamente. Enquanto isso, os 2 times que se enfrentavam eram ninguém menos que Temari, Kankurou e Gaara contra Neji, Tenten e Rock Lee. Rotação. Neji gritou enquanto desviava do ataque combinado de Temari e Kankurou. Comparado aos seus oponentes, o time de Neji estava em dificuldades. Rock Lee, mesmo depois de remover seus pesos, estava apenas no nível de um Chunin comum. Tenten infelizmente teve uma situação pior, depois que sua família faliu, ela não podia mais comprar ferramentas ninja, o que a tornava uma responsabilidade em batalha. Por outro lado, o trio Suna estava longe de ser comum. Todos os 3 eram shinobi de elite do nível Chunin, com as 3 marionetes de Kankurou lhe dando uma força que rivalizava com a de um Jounin. Não foi surpresa que eles estivessem dominando a luta. Neji franziu a testa, seu Byakugan captou algo interessante. Outro time espreitando nas sombras, claramente esperando o momento perfeito para atacar e reivindicar os despojos. Uma ideia se formou em sua mente. Nós nos rendemos. Neji declarou de repente, jogando 3 pergaminhos de mapa. Com a vantagem única do Byakugan, ele havia garantido que os pergaminhos seriam apenas iscas inúteis. O quê? Os olhos de Kankurou se arregalaram. Você acha que se render vai te salvar? Sua voz transbordava veneno, suas marionetes prontos para atacar novamente. Kankurou, pare, interrompeu Gaara. Seu tom era calmo, mas seus olhos transmitiam uma intensidade silenciosa. Como pode dizer isso, Gaara? Esses shinobi de Konoha são cúmplices de tudo o que aconteceu com Sunagakure. A voz de Kankurou se transformou em um grito furioso. O olhar de Temari era igualmente feroz, seu leque já pronto para atacar. A menção do nome de Danzou fez a expressão de Neji se contrair. Ele não era estranho às profundezas dos planos daquele homem. Se Danzou havia prejudicado o clã Hyuga, só podia imaginar os horrores infligidos a Sunagakure. Neji gesticulou sutilmente para seus companheiros. Lee, proteja Tenten. Vamos recuar quando encontrarmos uma brecha. Eu ficarei para trás e cobrirei sua fuga. Lee deu um passo à frente, com a determinação brilhando em seus olhos enquanto começava a desenrolar as bandagens em volta dos punhos. Não, Lee, não. Antes que a discussão se intensificasse, Gaara se interpôs entre seus irmãos e o trio de Konoha. Curvando-se profundamente, ele disse, por favor, parem com isso. Temari, Kankurou. Sua voz suavizou enquanto ele os olhava. Os olhos dele se arregalaram diante da rara vulnerabilidade em sua voz. Esse ódio tem que acabar, implorou Gaara. Danzou responderá por seus crimes, mas não deixe que isso consuma. Eu imploro, deixe-os ir. Após um silêncio tenso, Kankurou estalou a língua, lembrando-se de suas marionetes. Tudo bem. Saia daqui antes que eu mude de ideia. Neji não desperdiçou a oportunidade. Andem, ordenou ele, e os 3 fugiram rapidamente. Enquanto desapareciam na floresta, Neji não pôde deixar de olhar para trás. Aquele garoto. Gaara, não é? Suas ações pareciam estranhamente sinceras. Seria essa misericórdia um golpe de sorte? Não. Tudo era apenas uma parte de um jogo maior. Neji afastou o pensamento. Não vamos ficar aqui para bancar o pescador. Vamos em frente. Depois que a equipe de Konoha foi embora, Kankurou se abaixou para recuperar os pergaminhos. 3 pergaminhos.
Nada mal. Temari cruzou os braços. Isso não faz sentido se você realmente planeja deixar Suna e ir para a Megakuri. Por que se dar ao trabalho de coletar isso? Planos reservas, disse Kankuro despreocupadamente. Se a deserção não der certo, estes nos darão vantagem quando Sunagakure negociar por território. Enquanto discutiam, uma nova voz cortou a tensão. Parece que vocês já se divertiram. Kurotsushi apareceu, seguida de perto por seus companheiros de equipe. Kankuro franziu a testa. Você de novo. Estou aqui para te ajudar. Kurotsushi sorriu, apontando diretamente para ele. Vamos acertar as contas da última vez. Tiki murmurou Kankuro. Então é por causa daquele lance com o Deidara. Sério? Já levei uma bronca por isso. Não é bom o suficiente, disse Kurotsushi, estalando os nós dos dedos. Suigetsu se animou. Precisa de ajuda? Estou louco para brigar. Não, Kurotsushi retrucou, olhando feio para ele. Este é meu. Com um suspiro, Suigetsu se recostou numa árvore. Tudo bem, tudo bem. Só não demore uma eternidade. Cuidado, Kankuro sorriu, manipulando sua marionete com hábeis cordas de chakra. Corvo não joga limpo. Vamos ver. Kurotsushi sorriu. Liberação da terra. O chão sob Kankuro se abriu, forçando-o a saltar no ar. A boca de corvo se abriu, disparando uma saraivada de agulhas envenenadas. Liberação da terra. Muralha no estilo da terra. Uma barreira rochosa surgiu para interceptar o ataque, mas foi prontamente cortada pelas lâminas ocultas de corvo. Enquanto Kankuro se preparava para o ataque, o clone da terra de Kurotsushi se desfez sob o ataque. O verdadeiro Kurotsushi emergiu das sombras, desferindo um soco que jogou Kankuro no chão. Ai! Kankuro gemeu, esparramado no chão. Tudo bem, eu desisto. Você é assustador, sabia? Você está me fazendo parecer irracional. Kurotsushi fez beicinho, com as mãos na cintura. Talvez porque você seja Suigetsu, murmurou baixinho. Suigetsu! Kurotsushi gritou, silenciando-o com um olhar furioso. Antes que a brincadeira pudesse continuar, Karin engasgou, chamando a atenção de todos. Alguém está vindo, ela sussurrou com a voz urgente. O chakra deles é nível Jounin. Preparem-se. Capítulo 170. O quê? Um Jounin? O grupo imediatamente assumiu posturas defensivas. Será que eles ainda podem ser examinados? Só que incrivelmente fortes, questionou Temari. Karin continuou sentindo, balançando a cabeça diante da sugestão de Temari. Não, não são. Estou detectando 3 inimigos de nível Jounin. Além disso, há 5 Chunin. Definitivamente não são candidatos. São eles de novo? Kankuro rosnou visivelmente irritado. A reação despertou a curiosidade de Kurotsushi e sua equipe. Com base na hostilidade anterior dos Irmãos da Areia em relação a Konoha, parecia que eles sabiam de algo. Mas com o inimigo se aproximando, não havia tempo para pensar nisso. O assobio agudo do ar cortava o campo de batalha enquanto projéteis de ar vinham em sua direção. Se fosse Deidara, ele os teria repelido com indiferença. Não fosse pelos 6 shinobi inexperientes. Esses ataques eram aterrorizantes. Baque! Um estrondo baixo ressoou quando uma barreira de areia se formou à frente do grupo. As balas de ar a atingiram, deixando marcas, mas sem conseguir penetrar. Estilo do vento. Grande Doninha foi-se. Temari desferiu um poderoso jutsu de estilo do vento com as 3 estrelas de seu leque totalmente abertas. Uma ventania feroz irrompeu, entrelaçada com inúmeras lâminas de vento afiadas como navalhas. Não só anulou os ataques de fogo que seguiam as balas de ar, como também rasgou a cobertura inimiga, forçando suas silhuetas a ficar invisíveis. Estilo terra. Parede estilo terra. Uma enorme barreira de pedra se ergueu para enfrentar o ataque de Temari, mas suas lâminas de vento a destruíram quase instantaneamente. Ainda assim, a parede absorveu dano suficiente para neutralizar a ameaça do jutsu. São eles! Exclamou Kankuro enquanto invocava seus 3 bonecos Corvo, Formiga Negra e Salamandra. Você provavelmente já os viu antes, mas acredite, enfrentá-los de frente como inimigos é outra história. Estilo vento, dano por pressão. O líder inimigo lançou um ataque de vento de alta densidade, cuja força destrutiva ofuscou a técnica anterior de Temari, mesmo com o apoio de seu fã. Escudo de areia. Gaara deu um passo à frente, estendendo a mão direita. Sua areia formou um escudo resistente, protegendo o grupo. Embora o terreno não fosse desértico, a terra ao redor fornecia partículas suficientes para ele trabalhar. Vou entrar! Gritou Suigetsu, agarrando a espada com força. Ele investiu contra um dos Jounin, com o braço direito inchando grotescamente antes de desferir um golpe poderoso. No entanto, o ataque errou, pois o Jounin se esquivou com facilidade, e a lâmina de Suigetsu cravou-se inutilmente no chão. Suigetsu, você é muito imprudente. Kurotsushi repreendeu, rapidamente oferecendo apoio. De sua boca, ela cuspiu um jato de cal viva, prendendo um dos inimigos descuidados e dando espaço para Suigetsu se recuperar. Farfalhar, farfalhar. A areia misturada com terra amarela serpenteava pelo campo de batalha, agarrando-se às pernas de mais 2 inimigos. Ao mesmo tempo, Temari e Kankuro lançaram ataques coordenados subsequentes. A batalha foi intensa e caótica, mas lentamente a maré começou a mudar a seu favor. Nas sombras, Deidara observava em silêncio. Ele sorriu ironicamente. Nada mal. Eles são os melhores talentos de suas respectivas aldeias. Mesmo assim, é típico do Danzou fazer truques dissimulados como esse. Enviar assassinos para eliminar candidatos de outras aldeias durante o exame? Que vergonha! Até para o Danzou. Horas depois, o grupo se reagrupou em um local escondido. Suigetsu olhou para o grupo de Gaara, quebrando o silêncio. Vocês pareciam conhecer o inimigo lá atrás? Apesar da vitória, Gaara, Temari e Kankuro permaneceram sombrios. Temari e Kankuro nem responderam com o olhar perdido. Finalmente Gaara falou.
Eles eram de Sunagakure, nossos camaradas. Recentemente foram levados por Danzou. Compra. Suigetsu franziu a testa. A voz de Gaara ficou mais fria. Eles foram transformados em máquinas de matar e forçados a se voltar contra seu próprio povo. Nós também fomos atacados por eles ontem à noite, murmurou Suigetsu, amargamente. Aquele velhote do Danzou é inacreditável, colando descaradamente durante as provas. Se você sabe a verdade, por que não protesta? Perguntou Karin. Você poderia se recusar a participar. Gaara soltou uma risada amarga. Somos prisioneiros, assim como os outros. Não temos o luxo de recusar. E se tentarmos resistir, as vidas dos nossos camaradas estarão perdidas, acrescentou Kankuro sombriamente. Não se preocupe com isso. Eu cuido disso. Uma voz familiar soou quando Deidara emergiu das sombras. Com Danzou fazendo coisas assim, este exame já não tem mais sentido. Deidara-sama. Os rostos de Gaara, Temari e Kankuro se iluminaram de alívio. Claro, Kurotsushi ficou muito feliz em vê-lo, mas cruzou os braços, fingindo irritação. Eu não disse para você não vir. Deidara deu de ombros indiferente. Eu estava preocupado com você. Kuf. Quem pediu para você se preocupar comigo? Não quer? Tudo bem. Mas eu preciso do apoio do Deidara a qualquer momento, provocou Suigetsu, recebendo um olhar penetrante de Kurotsushi. Enquanto isso, na sede da raiz, representantes de Kusagakure, Oshigakure e da Vila Takumi estavam diante de Danzou, que estava sentado imperiosamente na cabeceira da sala. É realmente trágico. Todos os candidatos das suas aldeias pereceram durante os exames, disse Danzou, com a voz desprovida de compaixão genuína. Espalhados no centro da sala estavam os corpos sem vida de seus companheiros caídos, com os rostos congelados de medo e desespero. Como isso pôde acontecer? A voz do representante de Takumi tremeu de fúria. Enviamos os nossos melhores. Agora eles se foram. O subordinado de Danzou, Aburami Ryoma, deu um passo à frente. A morte deles é lamentável, mas esta também pode ser uma oportunidade. Com o futuro de suas aldeias em risco, por que não se juntar a Konogakakure? Sob a liderança do Lord Okage, vocês encontrarão a verdadeira força. Nunca, gritou o representante de Kusagakure, interrompendo Ryoma. Sabemos exatamente que tipo de homem o Danzou é. Essas mortes. Aposto minha vida que você as orquestrou. Danzou riu baixinho. E se eu fizesse isso? O que você pode fazer? Seus candidatos estão mortos e suas aldeias os responsabilizarão. Se vocês se juntam a Konoha ou retornam à desgraça, a escolha é sua. A sala estava em silêncio. Apesar da fúria, os vilarejos menores não conseguiam negar a verdade em suas palavras. Resistir parecia inútil. De repente, o representante de Kusagakure ficou em silêncio enquanto seu representante enfiava uma kunai em suas costas. Perdoe-me, disse o delegado, ajoelhando-se diante de Danzou. Não arriscarei minha vida por seu orgulho teimoso. Um por um, os outros o imitaram, ajoelhando-se. Lord Okage. Danzou se levantou, sorrindo triunfante. Excelente. Leve-os embora. Prepare-os para a reunião de amanhã. Quando eles saíram, um shinobi da raiz entrou correndo. Lord Danzou, Ami e Vagakure desistiram dos exames em protesto, acusando-nos de trapaça. Danzou zombou. Não importa. Das 7 pequenas vilas, todas, exceto Togakure, estão agora sob meu controle. Informe-os que a cúpula da aliança é amanhã. Sua mão se fechou em punho. Amanhã marca o passo final. Assim que eu garantir os representantes de Vagakure e da Akatsuki, o mundo shinobi estará sob minhas mãos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.